Estão aumentando em Pernambuco e em todo o Brasil as denúncias de violação de direitos trabalhistas desde que surgiu a pandemia da Covid-19. Usando como justificativa as medidas de isolamento social, empregadores encontram brechas para a exploração de seus funcionários. Para falar sobre o trabalho durante a pandemia, conversamos agora com Débora Tito, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, em Pernambuco, e Luiz Maia, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Seja bem-vinda, doutora Débora, seja bem-vindo, doutor Luiz, e vamos para a nossa primeira pergunta. Quais áreas, doutora Débora, estão concentrando o maior número de denúncias de violação de direitos trabalhistas? Isso tem sido constante desde quando iniciou a pandemia? Olá a todos. Infelizmente, tem sido uma constante. As maiores denúncias são dos setores da própria saúde, hospitais, clínicas, pela falta de equipamento de proteção, pela falta de distanciamento social, muitas vezes exigindo que grávidas vão trabalhar. A gente tem, inclusive, ação civil pública contra um grande hospital nesse sentido. A área de transporte público também tem sido um dos campeões. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma peculiaridade que piora a situação do transporte público no Brasil, que é ruim em todos os lugares, mas aqui a gente teve uma demissão em massa, em março do ano passado, que gerou demissões que nós consideramos ofensivas, porque, inclusive, o setor foi considerado serviço essencial pelos decretos do Estado, então não se justificariam aquelas demissões, principalmente porque o transporte público continuou funcionando e muitas pessoas continuaram precisando do serviço. E também, terceiro setor, muitas questões dos entregadores, as questões daquelas pessoas que trabalham para aplicativos. Então, são esses os campeões, profissionais da área de saúde, do transporte público e do trabalho de terceiro setor por aplicativos. Esse trabalho por aplicativo, ele vem sendo tido como um empreendedorismo, como um protagonismo desse trabalhador, mas não, o trabalhador termina seguindo ordens, como qualquer trabalhador normal, com o requisito da subordinação jurídica, mesmo que a subordinação jurídica ali seja de um algoritmo, seja de um programa tecnológico. Eu fico brincando sempre, dizendo que o Ministério Público não é contra a tecnologia, não. Pode usar o aplicativo, pode dispor dos meios que nós temos aí, principalmente nessa época de pandemia, nos ensinou muito. Olha aqui a gente numa reunião completamente online, então a gente não é contra nenhum recurso de tecnologia, a gente só é contra a exploração. Então a gente tem feito várias gestões junto a esses aplicativos também, para que dê ajuda de custo, independente da discussão se é trabalho com vínculo empregatício, que é o que o Ministério Público defende que tem uma subordinação jurídica ali sim, mas independente disso, desse reconhecimento, que seja melhorada a vida desses trabalhadores, que muitas vezes ganham R$ 2, R$ 3 por entrega, trabalhando mais de 10 horas por dia. Então, são esses os campeões. E numa situação em que muitas vezes a gente não tem réu, porque nessa situação de pandemia, não é toda empresa que está errada, né? A gente do Ministério Público, como a gente é muito ali da briga, né, da contenda, do litígio, a pandemia precisou fazer a gente se reinventar também, porque muitas vezes a empresa tem razão, a empresa também está sem capital de giro, muitas vezes o Estado também tem razão, então a gente não está podendo cobrar uma política pública. Então tem sido muito desafiador também nesse sentido, de que a gente não tem aquele formato certinho, vítima, réu, poder público, não, está todo mundo muito prejudicado pela situação toda, e o Brasil vive uma crise política dentro da crise sanitária, o que é ainda pior. A senhora trouxe vários pontos aí, doutora, que a gente pretende destacar ainda durante o programa. Mas eu vou passar a palavra agora para o doutor Luiz Maia. E aí, doutor Luiz Maia, me parece que há uma luta de classes, né? São interesses dos dois lados. O trabalhador precisa trabalhar, precisa levantar a sua renda, e o empresário, me parece que, sob a alegação de que o mercado não pode também parar, ele acaba utilizando-se muitas vezes de artifícios que são artifícios não consentidos ou são ilegais, eles ferem completamente a nossa Constituição e os direitos trabalhistas. Então, como o senhor avalia essa necessidade de se chegar a uma conciliação? Então, é um prazer estar aqui dialogando sobre uma temática tão importante. Eu queria comentar, Valdir, que nós temos no ambiente de trabalho no Brasil um ambiente conflituoso. Tá? Então, é preciso a gente lembrar que, historicamente, o ambiente de trabalho no Brasil traz um conjunto de dificuldades e, inclusive, a necessidade de uma grande atuação do poder público. Então, as relações do trabalho no Brasil são relações muito complexas. A gente tem um histórico muito complicado de exclusão social,
de precarização das condições de vida da nossa população, o que coloca uma grande parte da nossa população, de fato, pressionada a aceitar condições, muitas vezes, insalubres de trabalho e tudo isso. No entanto, no ambiente da pandemia, a gente precisa, como a própria doutora Débora falou, entender que estamos vivendo um ambiente de excepcionalidade. Então, o que nós estamos vivendo aqui é uma crise de proporções seculares, sobreviver a esses desafios todos, de uma maneira que, ao mesmo tempo, reconheça a autonomia do cidadão de procurar uma ocupação, de procurar a sua forma de renda, e de alguma forma também que resguarde a sobrevivência das empresas. Então, é realmente um desafio muito grande, e eu fico muito feliz de ouvir a doutora Débora falar que, neste momento, a gente precisa entender que não temos aquela figura tradicional e muitas vezes anacrônica de achar que o trabalhador é a vítima, de que a empresa é o réu e de que o poder público, em geral, é negligente. Então, nós estamos vivendo uma situação que todos nós vamos precisar, de fato, nos repensar e procurar uma solução, porque a solução vai precisar da coordenação de todos. Doutora Débora, vamos voltar para a questão do ambiente da saúde, que está mais em voga nesse momento da pandemia. E aí são várias obrigações que o trabalhador teria direito e me parece que não vem cumprindo corretamente. Né? O que o trabalhador, o que a trabalhadora tem realmente de direito e que está sendo negado e que o Ministério Público pode, inclusive, contribuir para que haja um acordo e os problemas deixem de existir? São 3 situações ali que a gente divide. É a situação da higiene, é a situação do distanciamento social e a situação da comunicação do que está acontecendo com dados, etc. Então, na questão da higiene, tem que ser fornecido equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo. As unidades de saúde, elas têm que passar por um rigor maior de higienização, de distanciamento, de cuidado com as gotículas, máscaras mais resistentes, higienização de maçanetas e de mesas. Então, tem que ser ainda mais severo do que nas nossas casas. O que o profissional de saúde estava já acostumado a fazer, mas que precisa ser feito com maior reforço. Infelizmente, algumas denúncias trazem até que o trabalhador tem que adquirir o próprio equipamento individual, porque ele precisa ser constantemente substituído e, às vezes, os hospitais não substituem. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto da higiene daquela pessoa que está ali. O segundo ponto é a parte social. As empresas, os hospitais, as clínicas, todos os lugares, eles têm que atentar também para a movimentação de público. Realmente garantir o distanciamento, garantir que não fique aglomerados nos locais, de alguma forma colocar à disposição das pessoas e dos móveis para que realmente tenha essa segurança, e a parte da comunicação, que é ter o tempo inteiro em mente quantos dados, quantas pessoas estão contaminadas, como é que está a lotação nos lugares, o trabalhador que ele está com a suspeita de Covid, o empregador aceitar. A gente tem muita denúncia de empregadores que não aceitam, que a pessoa diz que está com sintoma e o empregador já acha que é porque ele não quer ir, e aí força a ir, é assim que começa a pandemia. Então tem que ter muito essa empatia com o tripézinho lá da comunicação, que é uma coisa que a gente acha que não é importante, que está todo mundo já sabendo ao pé da letra e na ponta da língua como é que tem que fazer, e chega denúncia para a gente, por exemplo, de empregador que não está aceitando atestado, dizendo que tem que exigir, aceitando atestado não, que está exigindo atestado. Não, se a pessoa positiva do Covid, já tem que ficar os 14 dias em casa, sem trabalhar, porque é outra questão também que vem muito, por ser teletrabalho, o trabalhador pode estar com Covid e estar trabalhando? Não, embora ele esteja em casa, ele tem que ficar em descanso, não é porque está em casa, que está no final da Covid, por exemplo, com sintomas leves, que ele vai trabalhar. Então, é essa coxa de retalhos que a gente tem que observar, o empregador tem que ter a empatia para também saber tratar a situação e não partir do pressuposto que o trabalhador, por exemplo, está usando a pandemia para não ir trabalhar. A questão das grávidas, a gente já pacificou no tribunal, tem essa notícia. Houve um hospital que estava exigindo que as enfermeiras, não eram nem médicas, as enfermeiras grávidas fossem trabalhar com Covid, e isso aí a gente já ganhou no tribunal, e a gente já está, graças aí a maior velocidade no fornecimento de vacinas aqui em Pernambuco em relação a outros estados, que a gente vem conversando isso, a gente já está na fase da imunização das grávidas também. Mas tem também teve também essa demanda relacionada ao grupo específico das mulheres grávidas. Doutor Luiz,
Me parece que há uma pressão muito grande por parte do empresário para, mesmo diante de todas essas dificuldades, não perder absolutamente nada. É o medo de não ter o lucro. Assim, quem está de fora diz, não, é apenas o medo de não perder ou é o medo de não ter o lucro? Às vezes as coisas são tão assintosas que a gente acaba interpretando dessa segunda forma aí. Né? Então, assim, o que é o lucro? A gente pode pensar realmente em lucro num momento tão delicado como esse, ou isso deveria ser uma questão colocada em segundo plano e se tentar apenas se sobreviver, né, levar no grau razoável de sustentabilidade? Então, Valdir, é muito importante que a gente seja cuidadoso aqui em distinguir as práticas gerais de um setor com aqueles maus comportamentos que a gente encontra em todo o setor, tá? Então, a fraude, a exploração, a condição precária de vida e de trabalho, ela não é particular do setor de saúde. E, embora seja professor universitário, eu tenho a sorte de ter contato frequentemente com gestores do setor de saúde. E o que eu encontro do relato de lá é algo que foge um pouco a esse padrão que a gente está discutindo aqui, tá? O que eu estou encontrando é, principalmente, gestores relatando que suas próprias dedicações estão indo muito além das suas obrigações. Os hospitais não estão tendo nenhum tipo de lucratividade excepcional nesse momento, pelo contrário. Então, existe uma perda muito grande de receita em certos serviços que antes eram prestados e uma sobrecarga de serviços que muitas vezes não pagam a operação toda hospitalar. Então, se a gente fosse focar apenas em hospital, a gente sabe que o setor de saúde é muito maior do que isso, mas se a gente fosse pensar em apenas hospital, os relatos que a gente encontra ao dialogar diretamente com os gestores são de que a gente está vendo equipes extenuadas, trabalhando muito além daquilo que muitas vezes teriam condições normais, em função de reconhecer que nós estamos vivendo uma guerra. Então, assim, eu acho um pouco preocupante se a gente for pegar exemplos específicos de maus comportamentos, comportamentos que violam os princípios mais básicos da lei, e tentar generalizar para um setor que, afinal de contas, está se sobressaindo, né? Está, de alguma forma, batalhando contra aquilo que todo mundo chama de uma guerra. Às vezes, Valdir, a gente perde a perspectiva do que a gente está vivendo. Mas essas pessoas, embora já vivam um setor desafiador, né, que colocam normalmente as suas vidas em risco, elas estão frequentemente trabalhando pelo propósito e não pelo lucro. Tá? Então, é muito ruim se a gente começar a tentar trazer aquela visão anacrônica de trabalhador explorado e empresário explorador e tentar encaixar isso na realidade atual. A realidade é muito mais complexa. E o relato que eu trago é esse, é de que boa parte desses empresários não estão tendo lucros excepcionais e não estão ali tentando defender alguma forma de ganhar dinheiro a qualquer custo. É o contrário. São pessoas que estão reconhecendo a questão humanitária por trás dos seus negócios e muitas vezes estão tendo prejuízos. A gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o trabalho na pandemia. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o trabalho durante a pandemia. É nossa convidada a doutora Débora Tito, procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, e Luiz Maia, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Doutora Débora, a pandemia trouxe um outro modelo de trabalho. É claro que já existia, mas assim muito esporadicamente, e ele se potencializou com a chegada da Covid-19. Que é o trabalho remoto, esse trabalho à distância. Acontece que, por trás dessa forma de trabalho, também existem várias denúncias. Pessoas que dizem que a sua carga horária ela está em dobro, né? Está oferecendo um trabalho muito maior do que mesmo quando era presencial. Então, assim, o que a senhora traz de informações sobre essas práticas, até onde vão essas denúncias e qual deve ser o comportamento do empregador dentro dessa situação? Perfeito. A primeira coisa que eu tenho para dizer para esses trabalhadores é que, mesmo o trabalho sendo exercido em casa, o empregador tem que dar os instrumentos.
Por exemplo, vários empresários melhoraram a internet da casa dos seus funcionários, vários empresários colocaram modelos de controle de jornada, porque não é porque o trabalho é remoto que ele não pode ser controlado. A tecnologia fornece vários meios para que o trabalho desse empregado que está em casa seja, de fato, controlado. Então, a pandemia veio aí, trouxe para ficar várias coisas que nós, dentro do Ministério Público do Trabalho, já usávamos. Nós já usávamos muito videoconferência com a carreira nacional, para falar, por exemplo, com um colega de Brasília, para fazer uma reunião do tema de trabalho escravo com pessoas do Brasil todo. As pessoas de tecnologia, da informação, já faziam esse modelo, independente da pandemia, e o que a pandemia fez foi popularizar um modelo que, inclusive, mesmo quando a pandemia acabar, vários setores já sabem que vieram para ficar, porque eles trazem também uma economia, eles trazem também uma melhora no trânsito das cidades, na hora de você colocar a hora do rush, se a gente fizer aquele retalho dos tipos de emprego que podem funcionar em horários não comerciais. Então, houve benefícios também. E, dentro desse modelo, o que é preciso dizer, tanto para as empresas quanto para os empregados, é que não significa que em casa você vai trabalhar sem controle. Mesmo em casa, você vai trabalhar às 8 horas. Eu acredito, Valdir, que no início foi muito desconhecimento. Quando a gente pegou a pandemia lá no início, naquele lockdown mais rígido, todo mundo estava sem entender bem como é que ia ser feito. Agora eu já vejo que está mais brando. Essas denúncias digamos, da exploração do trabalho remoto veio muito no começo, e eu acho que o próprio empresariado, os próprios trabalhadores que não estavam acostumados a trabalhar sem ser de forma física, foram se acostumando, foram percebendo os horários que produzem melhor, como é que pode ser feita essa jornada, como é que pode ser feito o controle. Da parte da gente, do jurídico, o que tem sido muito difícil é a oitiva de testemunha. Porque a oitiva de testemunha, tem hora que você precisa olhar no olho da testemunha, tem hora que você precisa, na área trabalhista, acalmar aquela pessoa, dizer, olha, diga direitinho o que é que realmente aconteceu na empresa. Infelizmente, a gente teve casos, por exemplo, do colega perceber nitidamente que tem alguém orientando a testemunha. E a gente está na casa da testemunha, o lá é inviolável, e a gente não tem como estar monitorando ali. Então, a gente venceu já muitos desses obstáculos do trabalho remoto, as pessoas estão mais acostumadas com as plataformas virtuais, com o Zoom, o Meet, o Teams, eu vejo uma popularização muito maior nisso, mas a gente ainda esbarra em algumas dificuldades, é que tem hora que na ciência humana você precisa realmente do olho no olho, mas isso também a gente está reajustando. Ainda continua sendo privilégio do trabalho remoto, do trabalho online, e realmente o que a gente não consegue fazer online é que a gente marca presencial. Professor Luiz Maia, eu gostaria que o senhor trouxesse também a sua análise sobre esse modelo de trabalho para o mercado, para a economia e para o trabalhador. Mas acrescentaria também aí um dado dentro dessa sua análise, que é a questão das metas. As metas, elas são normalmente estabelecidas pelo empregador, não pelo empresário. Talvez ele até consulte, né, qual é a sua capacidade, mas ele quer sempre ultrapassar essas metas. O empregador quer sempre que o trabalhador ele dê o máximo para que o seu negócio ele cresça. Então, até onde esse estabelecimento de metas ele não compromete uma relação saudável também dentro dessa questão aí do trabalho remoto. Ô Valdir, eu acho que você traz uma questão muito importante aí, né? E combinando um pouco a sua pergunta com a fala da doutora Débora anterior, o que a gente está vendo é um processo de requalificação, de aprendizado de uma nova forma de desempenhar a sua função profissional. Então, durante esse processo de aprendizagem, é muito provável que ocorra certo erro, né? Certa tentativa, e muitas vezes a gente tem, de fato, esse perigo de calibrar mal a dosagem, achar que porque a pessoa não vai gastar tempo na sua mobilidade, que ela está tendo um benefício, de alguma forma ela pode converter aquilo num desempenho ainda maior, só que não se reconhece muitas vezes que o ambiente da residência é um ambiente onde converge toda a vida da pessoa, né? Então tem as questões pessoais, as questões de limpeza, de higiene, de cuidado com a família, tem as emergências que dentro de um lar a gente acaba tendo que apagar aqui, ali um incêndio e tal. E a distribuição do trabalho, ele não se dá da mesma forma como a gente tem no ambiente presencial. O que é um ambiente de trabalho presencial? É um ambiente limpo, preparado, para que o trabalhador, a pessoa, possa se dedicar exclusivamente àquela questão, né? A
a realizar as funções para a qual ele está sendo contratado. Isso muitas vezes não condiz com o ambiente de residencial. Então é preciso mesmo a gente ter um equilíbrio na negociação das condições de trabalho quando ele está sendo intermediado pela máquina. E a surpresa que eu acho que todos nós estamos tendo é que esse aprendizado está sendo muito rápido. Então, inicialmente, eu acho que isso pode passar até pela experiência de cada um de nós aqui. Inicialmente, todos nós tivemos aquela sensação de esgotamento, de que o trabalho estava tomando 2 vezes mais tempo, de que apesar de todos os nossos esforços, a gente não conseguia ser tão produtivo como antes. Mas eu acho que agora a poeira está assentando um pouquinho, né? As pessoas estão começando a entender o que está acontecendo e buscando autodisciplina. Então, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo, em qualquer uma dessas intermediações pela máquina, as pessoas precisam entender que esse ambiente em que a gente está diante de uma tela, outras pessoas nos vendo e a gente interagindo, esse ambiente traz outras formas de estresse, de exaustão, de desgaste. Então é preciso trabalhar uma nova dinâmica do ambiente de trabalho, que tenha os momentos de interação mais livre, que tenha os momentos em que as pessoas possam também realizar o desestresse, de alguma forma acalmar, colocar a conversa em dia, algo que no ambiente profissional é muito comum. Tá? Então, é todo um processo de reaprendizagem. E, para nossa surpresa, está acontecendo mais rápido do que se imaginava. Doutora Débora, quando a gente fala nessa relação patrão-empregado, às vezes a gente esquece que o Estado é um grande empregador também. Eu tenho, por exemplo, 2 irmãos que trabalham na área jurídica e dizem que estão recebendo uma quantidade muito maior de processos que precisam dar conta e que não conseguem exatamente porque as metas são estabelecidas num patamar muito elevado. Tem também a categoria dos professores, que reclamam muito, inclusive, do fato de darem hoje a aula presencial e a aula remota. É como se fosse uma duplicação do que seria a sua atividade diária, e não tem compensação por isso. Então, assim, em termos de políticas públicas, qual é o olhar que a senhora traz sobre o Estado, a forma como o Estado está levando essa questão, está se adaptando corretamente ou está deixando a desejar? Eu acho que o Estado ficou muito perdido no início também. Outros estados da federação estão até mais perdidos que Pernambuco, digamos assim. É um convite ao diálogo. Você tem que sentar com esses gestores públicos, até porque uma das coisas que mais se fala do funcionalismo é que não sofreram com a diminuição dos salários, né? Então, assim, tanta gente chama tanto o servidor público de privilegiado, mas não pode isso também gerar uma sobrecarga. Então, é realmente conversa e empatia, é sentar com seus gestores, é sentar com o sindicato dos professores, como a gente faz diuturnamente, para que a gente ache uma resposta para uma coisa absolutamente inédita. Então, a gente não precisa criar mais outra crise política no que a gente já tem. E eu tenho visto com sucesso conselhos regionais, por exemplo, de engenheiros e de enfermeiros, que sentaram para conversar e conseguiram chegar nesse ajuste. Como eu sei que o tempo aqui já está acabando, eu acho que a palavra realmente é diálogo e empatia. Ninguém vai conseguir chegar com respostas prontas numa situação totalmente atípica, mas eu tenho certeza que tanto gestores públicos como gestores privados, ao ouvir a categoria, principalmente dos educadores, a gente consegue avançar sim, como eu já vi em algumas micro-realidades acontecendo em mediações no Ministério Público. Podem até pedir uma mediação no Ministério Público. Realmente o tempo está avançando, a gente teria que fazer uma série de programas. Tem um aspecto aí relevante que está muito em voga nesse momento, que é a da uberização, né, que é o trabalho de entregas, e a gente tem uma mão de obra aí que está sendo, que está correndo em algumas situações, sendo explorada, em outras tentando sobreviver, buscando alternativas. Ou seja, são tantas questões, doutor Luiz Maia. Então, assim, o tempo está chegando ao final e o senhor teria 1 minuto para fazer suas conclusões. Bom, Valdir, eu acho que é principalmente a gente entender que a tecnologia, ela é como se fosse uma faca. Uma faca pode ser usada para ferir alguém ou pode ser usada para preparar um alimento e alimentar as pessoas. Então a tecnologia precisa ser usada com prudência, com atenção à dignidade humana. E eu acho que essa tecnologia que a gente está todos, né, sendo mergulhados nela de uma maneira não planejada, ela vai precisar ser aprendida, ela vai precisar ser trabalhada de uma forma que ela consiga exercer a sua função social.
E eu tenho muita confiança de que mesmo as tecnologias do Uber, das plataformas, elas serão calibradas, adaptadas para gerar condições de ocupação dignas, bem remuneradas e, de alguma forma, a gente consiga até fazer inclusão social a partir da tecnologia. E doutora Débora? Concordo com o professor. Acho que a gente pode fazer do limão a limonada, porque tem como sim a gente incluir essas pessoas e deixando bem claro que o que a gente não é a favor é contra a exploração. É dizer que esse trabalhador ele é autônomo, que ele é um empreendedor, que ele é um protagonista de um serviço de entrega, que na verdade ele não é. Então, o que na verdade a gente quer é que isso seja difundido de forma a incluir o cidadão e não ser um retrocesso social. Não a gente encarar aquelas pessoas como filas de trabalhadores informais, enquanto as plataformas enriquecem e podiam trazer isso para a formalidade e melhorar até o consumo da população. Então, acho que se trata realmente da gente ajustar para que essa tecnologia melhore e não retroceda a vida dos trabalhadores. Ok. Este mês de maio, no dia 1º, a gente tem aí uma data marcante que é dedicada exatamente ao trabalhador. Mas o trabalhador vai para a luta todos os dias. Então, todos os dias é dia do trabalhador. Aí a gente aqui presta a nossa homenagem a esse mês do trabalhador e vamos continuar nessa batalha, nessa luta, para que haja realmente mais compreensão em relação àquilo que está sendo produzido pela mão de obra dos trabalhadores aqui no Brasil. Então, nosso agradecimento à doutora Débora, agradecimento ao doutor Luiz Maia e a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e até o próximo programa.